Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o livro Origem do Totalitarismo, publicado por Hannah Arendt em 1951, que é uma investigação histórica sobre as raízes, as origens dos totalitarismos europeus que aconteceram no século XX. Antes de continuarmos, porém, gostaríamos de pedir aos amigos que façam a gentileza de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar aqui no YouTube. Hannah Arendt nasceu em 1906 em Linden, região de Hannover, na Alemanha. O pai morreu muito jovem, ela ficou sob a tutela da mãe, a qual proporcionou a ela uma educação liberal. No final da adolescência, Hannah começa sua vida acadêmica, ela estuda filosofia e ela constrói sua carreira fazendo diálogos importantes com autores clássicos da filosofia política, desde os gregos até os modernos, inclusive sendo aluna, de figuras proeminentes da época, como Heidegger e Jaspers. Ao longo da sua carreira, suas obras mais conhecidas são A Condição Humana, Eichmann em Jerusalém e a obra que nós estamos analisando hoje, A Origem do Totalitarismo. Hannah era de uma família judia e isso era um problema no final do século XIX e na primeira metade do século XX na Europa. Havia um sentimento antissemita muito forte e com a ascensão do nazismo ela perde a cidadania alemã na década de 30. Ela vai para a França, mas durante a ocupação nazista ela chega a ser presa e levada para um campo de concentração, mas ela consegue fugir e vai para os Estados Unidos e lá ela constrói uma carreira acadêmica e realiza trabalhos jornalísticos bastante relevantes, fica bastante conhecida, bastante famosa, até sua morte em Nova York em 1975. Hannah Arendt ela se recusava a ser chamada de filósofa, ela preferia o título de teórica política, uma das grandes pensadoras, uma das grandes mulheres que atuaram na universidade e no pensamento público envolvendo teoria política do século XX. Mas bem, nós vamos mostrar para os colegas aqui a nossa edição de Origens do Totalitarismo. Aqui é uma obra da Companhia de Bolso. Vou mostrar para vocês aqui a capa. É uma obra bastante extensa, ela tem 770 páginas, fora as notas. O prefácio ele é da própria autora, a tradução do Roberto Raposo. A editora, como eu disse, é da Companhia de Bolso. Vou mostrar a diagramação para vocês. Essa diagramação aqui é uma leitura que exige um certo tempo, porque em muitos pontos você precisa fazer algumas pesquisas paralelas para contextualizar melhor o texto. Considerando que é um trabalho muito extenso, nós vamos dividi-lo em 3 partes para não ficar um vídeo muito maçante, muito extenso. Nós falaremos primeiro do antissemitismo, depois do imperialismo e por último do totalitarismo, que são os temas, como está aqui na capa, que ela aborda no decorrer da obra. Pelo prefácio, Hannah Arendt afirma que o sentimento antijudaico é resultado de séculos e séculos de atrito entre judeus e gentios, que remete até a primeira diáspora. Apenas para contextualizar esses termos, gentios são os idólatras, ou os pagãos, e as diásporas foram 3 grandes diásporas que ocorreram ao longo da história. A primeira, relatada no Antigo Testamento, ocorreu no século 6 e 5 aproximadamente antes de Cristo, em conflitos que os judeus tiveram com os assírios e com os babilônios, inclusive cumprindo o período de cativeiro nesses impérios. A segunda grande diáspora ocorreu no século I, por volta do ano 70, quando Vespasiano destrói Jerusalém, inclusive destrói o templo, e os judeus eles migram para o norte da África, para a Península Ibérica e para a Ásia Menor. E no século XV existe uma pressão dos cristãos da Europa que fazem os judeus migrarem para o norte, para os Países Baixos, para o leste europeu e alguns de volta para a Palestina. E
Vários desses atritos eles permanecem ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, e eles vão se agravar no século XIX, principalmente na segunda metade, como uma forma de substituição do sentimento de nacionalismo que estava em plena decadência. Os estados modernos europeus se organizaram em torno da ideia de nacionalismo. Esse nacionalismo ele começa a perder força e as forças conservadoras e reacionárias elas buscam a substituição dessa argamassa do tecido social no sentimento antijudaico. Na verdade, existe uma ideia equivocada de que esse sentimento antijudaico ele floresceu na década de 30 na Alemanha, no ambiente nazista, mas na verdade 50 anos antes dos nazistas terem cooptado, né, esse sentimento judaico e transformado em propaganda política, já haviam partidos políticos organizados na Europa para disseminar propaganda anti-judaica, inclusive com a Associação Internacional. Eles se comunicavam entre si. Mas a análise vai citar uma série de fatores que contribuíram para o enfraquecimento do povo judeu enquanto classe, o seu afastamento da política, né, e um processo de vulnerabilidade, né, e alvo dos ódios dos não-judeus. Inclusive, ela cita, logo no início desse capítulo, que ao longo do século XIX, no final do século XIX, ocorre um afastamento dos judeus das funções políticas e públicas. Os judeus sempre mantiveram relações, principalmente com a parcela mais abastada economicamente, que tinha negócio com o Estado, do poder político dos atores políticos europeus, né? E em razão disso, judeus que ocupavam funções públicas junto ao Estado, eles são ostracizados, eles perdem esse espaço, e a classe judaica, principalmente essa classe influente, ela fica isolada, lhe restando apenas o poder econômico. E essa condição de judeus ricos sem participação política gera uma espécie de sentimento de classe parasitária que explora o restante da população. É uma antipatia que também decorria, na verdade, segundo a Hannah Arendt, de alguns historiadores religiosos do judaísmo que reforçavam a ideia que o povo judeu era um povo escolhido, que era um povo diferenciado, né? Colocando os judeus numa condição especial perante a transcendência, digamos assim, deixando os demais indivíduos de outras religiões em posições secundárias e menos relevantes. Também circulava, principalmente no senso comum, ideias de que os judeus realizavam teorias da conspiração. E sempre que ocorria uma desgraça, existia um dedo judeu por trás. Então, se acontecia um grave acidente, acontecia um grande incêndio, ou um evento histórico negativo, como a Primeira Guerra Mundial, era porque por trás disso tinha algum judeu operando. Então, sempre que tinha alguma tragédia generalizada, você já tinha previamente algum culpado. Outra teoria bastante utilizada pelo senso comum é que os judeus eles eram odiados há milhares e milhares de anos, independente de onde eles estiveram. Eles foram expulsos de vários lugares, né? Eles foram perseguidos por vários povos diferentes. Ora, se isso ocorrer é porque alguma razão tinha. O Estado moderno europeu tentou integrar o judeu no seu corpo, principalmente depois de alguns processos revolucionários, tendo como, por exemplo, a Revolução Francesa. Porém, na prática, acabou que os judeus eles permaneceram em grupos apartados dentro do corpo social. Ora como grupo privilegiado, abastado, com relações econômicas com o Estado, principalmente no que tange operações bancárias e financiamentos, ou ora confinado em guetos como grupos hostilizados, né,
grupos vulneráveis, grupos vítimas de ataques. Mas esse processo de incorporação, na verdade, ele funcionou com algum sucesso apenas na América do Norte. E ele contribuiu, de certa maneira, também para um processo de fenecimento da tradição judaica. E acabou que parte da elite religiosa judaica, dos rabinos, eles enxergaram um aspecto positivo nesse processo de não absorção, nessa permanência desse processo de isolamento como um recurso para manter os judeus unidos enquanto povo, enquanto grupo religioso. E talvez a questão mais icônica que permanece até hoje, que é a questão da exploração financeira, da exploração bancária, a ideia do judeu rico, dono de banco, e que realmente o papel de algum desses judeus nessas condições contribuíram para o fortalecimento de uma ideia negativa a respeito dos judeus em geral, porque alguns judeus, de fato, eles eram operadores econômicos, eles tinham recursos, eram donos de bancos, e eles, como acontece até hoje, né, eram procurados por pequenos comerciantes em busca de crédito, né, para manter as suas operações, suas pequenas operações econômicas em andamento, seus pequenos comércios, padarias, mercados, esse tipo de coisa. E existia uma exploração excessiva, principalmente na cobrança de juros desses banqueiros judeus em relação a esses pequenos comerciantes, o que ajudou a sedimentar a ideia do judeu explorador dos pobres. Para demonstrar a gravidade a que chegara o sentimento anti-judaico na Europa, principalmente na França, Hannah Arendt ela retoma um exemplo, um dos mais conhecidos na literatura, principalmente o que envolve a erros judiciais, né, julgamentos desastrosos, que é o caso Dreyfus. Na embaixada alemã, na França, uma faxineira espiã, enquanto ela recolhia o lixo, né, do escritório do adido militar, né, um coronel alemão, em Paris, ela acha uns documentos, né, embolados, e nesses documentos existe uma série de informações que sugerem que um oficial do exército francês estava repassando informações sigilosas para a Alemanha. Então, ela recolhe esse material chega ao conhecimento do Estado-Maior e que monta uma espécie de investigação de inquérito sumário. E após essa investigação, eles chegam à conclusão de que o culpado é um capitão do exército francês chamado Albert Dreyfus. Dreyfus ele é condenado à prisão perpétua, ele perde o seu posto e ele é enviado para a Ilha do Diabo, aqui nas Guianas, que é uma prisão além-mar infernal, onde a maioria dos condenados do território francês. Inclusive, se os colegas quiserem saber como era a Ilha do Diabo, eu sugiro um livro chamado Papillon, é um livro espetacular, que conta a história de um prisioneiro que ficou preso nessa ilha e depois ele consegue fugir. Sensacional. Foi adaptado para filme também, mas eu sugiro que leiam o livro. Mas enfim, Dreyfus ele é preso, ele é condenado, ele é deportado, mas sempre jurou inocência. Isso acontece em 1894 e em 1896, no Estado-Maior francês, no setor de estatística, assume o coronel Picard, que, intrigado com a questão de Dreyfus, resolve fazer uma investigação paralela. E o próprio irmão de Dreyfus também conduz uma investigação civil paralela, e os dois chegam à conclusão de que ele era inocente, já que as provas apontavam para o Major Esterhazy, também militar do exército francês. E essas provas são publicadas, e se cria uma confusão sem tamanho,
entre grupos favoráveis a Dreyfus e contra Dreyfus. O próprio Émile Zola, ele entra e acompanhado de parte da intelectualidade francesa da época, eles aderem ao movimento pró-Dreyfus. Em 1997, Dreyfus ele é trazido de volta à Ilha do Diabo, ele sofre novo julgamento e ele é novamente condenado, só que com alguns atenuantes, né? Ele não é mais prisão perpétua, ele é condenado a 10 anos de prisão. Mas isso acende os ódios, né? Ele inflama ainda mais os ódios. Ocorrem atritos entre grupos judaicos, né, e não judaicos, forças conservadoras que se identificavam com o exército, né, viam o exército como símbolo máximo do nacionalismo e encaravam os judeus como símbolo da fragmentação nacional. E, por outro lado, você tinha os grupos pró-Dreyfus, né, que lutavam contra a injustiça e contra esse sentimento judaico que existia no período. O fato é que acontece uma série de episódios sinistros, né? O coronel Picard, assim que ele faz essas denúncias, ele é transferido para a Tunísia, a bem da necessidade do serviço, e o Esterhazy ele é reformado e ele já foge para a Inglaterra e vive uma espécie de exílio lá, até sua morte, mas em 1899 Dreyfus ele é anistiado. Ele não é inocentado, ele é anistiado e ele não tem aí a sua reintegração no exército, qualquer tipo de indenização, até como forma do exército não reconhecer a sua culpa, né, a sua falha, o seu erro jurídico. E as conclusões que se chegaram por parte dos analistas, dos estudiosos, é que Dreyfus ele foi apontado como culpado apenas pelo fato de ser judeu. Dentro de tudo aquilo que nós já apontamos, já teorias da conspiração, etc, etc. E Dreyfus é usado como uma espécie de bode expiatório, né? De boi de piranha, para as forças reacionárias francesas, né? Ligadas ao nacionalismo, representadas pelo exército, tentassem fortalecer o sentimento nacional, do nacionalismo, né? Em razão da fragmentação e da dissolução que os nacionalismos, de maneira geral, eles sofriam na Europa naquele momento. E, na sequência, para explicar todos os choques que ocorreram na França nesse período, e quando eu digo choques, eu digo que toda vez que havia um comício em prol de Dreyfus, nacionalistas atacavam fisicamente essas pessoas, houve ataque a propriedades de judeus, né? A comércios, a residências, as pessoas nas ruas. Ela vai usar o conceito de ralé, a diferença entre povo e ralé, para explicar esses fenômenos. Então ela diz que o povo, na verdade, ele contém elementos de todas as classes sociais, mas elementos mais conscientes que buscam a representação política do povo da sociedade. E já a ralé é uma parte, ela é composta, né, também por fragmentos de todas as classes sociais, de ricos até pobres, mas por fragmentos que não se veem representados politicamente, né? E eles não buscam a participação lícita, né? É coerente, não buscam a representação política real no contexto do Estado de Direito, da República, mas elas buscam apenas a salvação através de um líder forte, né? Buscam um salvador, o que é muito comum no pensamento populista, principalmente no Sul, na América do Sul, onde as pessoas elas não cumprem o seu papel como cidadãos, né? Participando politicamente, buscando representatividade e cobrando, né, as pessoas que elas elegem, mas elas esperam que algum salvador ele apareça e resolva todos os problemas. Ele é exatamente essa ralé
que depois vai ser retomada na parte dos totalitarismos, né? Como essa ralé apoiou os regimes totalitários. Foi essa ralé que não se enxergava representada, né? E que aguardava a salvação de um líder forte. Essa ralé, ela se organizou numa espécie de tropa de choque para combater os partidários do Dreyfus, né? Que tentavam fazer justiça ao oficial do exército francês. E nesse ponto nós encerramos o vídeo. Em breve nós gravaremos a segunda parte da origem do totalitarismo, que trata sobre o imperialismo. E se os colegas chegaram até aqui, nós agradecemos muito a atenção, esperamos que tenham gostado. E se tiverem gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.